Olá, meus queridos amantes do cinema, estamos aqui com mais um Clube da Análise e hoje falaremos sobre o seriado The Boys e sobre tudo de ruim que Homelander fez. Realmente foi culpa dele? Do this. Sakes, Ashley, don't look at him, look at me. Ashley! Look at me. Para você entender o Homelander, primeiro você precisa entender o conceito da palavra monstro. Você precisa entender que o conceito da palavra ele varia em duas partes. A parte exterior, que seria a aparência, e a parte interior, que seria as ações. Eu vou dar alguns exemplos bem interessantes para vocês. No conto original de A Bela e a Fera de 1740, o príncipe amaldiçoado ele só é um monstro por fora. Por dentro, ele é um homem culto, elegante, mas só que preso por uma maldição. Nós vemos isso na própria cena da dança. Ali a gente vê um monstro dançando, só que com elegância e com requinte. O próprio Fera de X-Men, monstro por fora e erudito por dentro. E que tal o ogro favorito de todos, Shrek? Você vê que no início ele pinta uma imagem monstruosa para poder afastar as pessoas. Só que Shrek não gosta da solidão, ele só se abraça nela porque ele teme a rejeição. Esses aqui são monstros externos, ou seja, só na aparência. Mas os monstros internos, como Hannibal Lecter, Jeffrey Dahmer, são muito piores. Esses tipos de monstros eles não te assustam pela aparência, só que eles te machucam fisicamente e psicologicamente. E o Homelander é os dois tipos, tanto por dentro quanto por fora. It's because deep down there's a part of you that is still, human. Mas a grande questão aqui não é o que ele é, mas por que ele é. Eu estava até mesmo fazendo uma análise sobre os estereótipos dele e eu achei pontos bastante interessantes. Primeiro vamos entender uma questão aqui que é muito importante. O Homelander, ele não é apenas um vilão. Ele é um retrato cru de um experimento que deu certo biologicamente, só que falhou miseravelmente no quesito ser humano. Tanto que quando nós vemos ele pela primeira vez, a gente enxerga ali um super-herói. Mas depois de poucos minutos, as suas ações revelam o que ele é de verdade. Um monstro. Nós também precisamos entender que ele não nasceu com um código moral defeituoso, mas ao contrário, ele nasceu sem código moral algum. Desde o início, a sua vida foi marcada por 3 ausências fundamentais: amor, vínculo e limite. Ele não teve uma mãe, um pai, nem ninguém para dizer que ele não é o centro do mundo. Ele foi criado em um laboratório, observado através de vidros. Ele foi tratado como um produto, não como uma criança. Só que isso é devastador no ponto de vista psicológico. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Por que eu gosto tanto de analisar vilões? Porque eles são repletos de erros. E as pessoas adoram apontar erros alheios, só que ninguém se pergunta por que aquela pessoa é quebrada daquele jeito. É muito fácil nós queremos cobrar valores morais de pessoas que nasceram no inferno. Mas você não se pergunta o que você teria feito se a sua vida tivesse tomado um rumo diferente. Porque ser bom em uma família cristã ou católica é muito mais fácil do que ser bom em uma família desestruturada. E é isso que eu quero que vocês entendam. O cérebro humano, ele se organiza no contato emocional. E sem isso, o indivíduo pode até aprender a falar, a imitar comportamentos, só que ele nunca vai aprender a sentir como o ser humano sente. Eu reparei que na 4ª temporada, ele estava se sentindo mais perturbado do que o normal. Então, em um dos episódios, ele vai até o laboratório onde foi criado e passou a sua infância. Quando ele já está subindo no elevador, você vê uma coisa bem interessante, que claramente o conflito interno que ele está sentindo está consumindo ele. E ali você vê que o desfecho da história ele não vai ser bonito. Ele chega com um bolo de sorvete nas mãos e um sorriso perturbador. E isso aqui, meu caro, é roteiro puro. Porque se tem uma coisa que o roteirista excepcional sabe trabalhar, é na tensão do ambiente. E por que eles fazem isso? Porque essa hora, ela não pode ser monótona, ela tem que causar desconforto. E a cena também não pode ser muito rápida, o Homelander chega lá e apenas mata todo mundo. Não, tem que ter poesia. Vocês já viram uma peça teatral? Antes da tragédia acontecer, tem o contexto. Você vê que a tensão na sala tá enorme, porque eles sabem o que eles fizeram com ele. E ele começa contando como é que foi dura a sua infância, sendo monitorado 24 horas por dia por câmeras. Até mesmo o quanto era doloroso para ele ser colocado no forno só para ver o quanto ele aguentava. E ele faz a mesma coisa com seu algoz.
E depois de tocar mais um pouco de terror, ele mostra o quanto era difícil para ele o quarto ruim. E fica muito claro de se ver que todos esses traumas, eles criaram ali traços psicológicos que hoje definem ele. Primeiro que ele é um narcisista patológico extremo. A autoestima dele é muito baixa e ele tenta disfarçar isso com mania de grandeza. O narcisista patológico, ele precisa ser amado, admirado e temido o tempo todo. Até mesmo quando ele não recebe aplauso, ele entra numa espécie de colapso interno. O público é uma espécie de oxigênio emocional dele. Um outro traço psicológico terrível que ele carrega é o transtorno de apego desorganizado. Ele quer amor, só que não sabe o que fazer quando recebe. Quando ele se aproxima, ele destrói. Quando até mesmo o Maeve teve um relacionamento com ele, foi por medo. Para ele, vínculo significa dominar. E isso é porque ele nunca aprendeu o que é segurança emocional. Para ele, o relacionamento é poder. Se ele não controla, ele se sente ameaçado. E é por isso que suas relações são sempre obsessivas, possessivas, violentas e até mesmo instáveis. É que a grande verdade é que ele não sabe amar sem esmagar, sem sufocar. E as pessoas que percebem a vulnerabilidade dele usam isso para controlá-lo. Como o próprio caso da Madeleine Stillwell, que manipula ele em uma espécie de relação doentia de mãe e mulher ao mesmo tempo. Ela sabia que uma figura materna preenchia um pouco do vazio que ele sentia. Só que o grande problema é que quando pessoas com o quadro clínico que ele tem descobrem que estão sendo manipulados, haverão consequências. Outra questão que eu também quero aqui falar com vocês é sobre aquele lance dele com leite. E embora essa situação seja extremamente cômica, isso aqui faz parte do fragmento de um trauma mal resolvido. O mais interessante também de tudo isso é que ele não é um psicopata clássico, totalmente frio, calculista. Na verdade, ele é algo mais perigoso. Ele é um psicopata emocional. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que isso torna um ser imprevisível. Ele pode matar não por estratégia, mas por impulso. Ou seja, toda vez que ele perdeu o controle, é tragédia. Além disso, você vê também que ele tem características claras de psicopatia. E isso remete a uma empatia quase inexistente. Ele é frio perante o sofrimento alheio, ele tira vidas sem sentir culpa, ele até mesmo usa as pessoas como brinquedo. Brinca, brinca, brinca até quebrar. Outra coisa que você também tem que entender, a identidade dele, ela é frágil e artificial. Por isso que ele tá sempre de uniforme, porque sem uniforme, o marketing e a capa, não sobra nada. Ele não construiu uma identidade, ele vestiu uma. Tudo que ele quer é ser amado, só que tem um grande problema, ele quer ser amado da maneira dele. Ele não entendeu que cada pessoa tem uma forma diferente de amar. Tanto que ele entra em crise quando ele descobre mentiras sobre si mesmo. Ele percebe que era manipulável e que em vez de ser amado, ele era usado. E a raiva dele de verdade, ela nasce quando essa fantasia ela cai. A relação dele é difícil até mesmo com o próprio filho Ryan, porque ele quer dar ao filho tudo aquilo que ele não teve. Só que o Ryan não sente as mesmas necessidades que ele sente, porque o Ryan teve uma mãe. O garoto não sente a mesma necessidade que ele tem de ficar tapando buracos com coisas fúteis e vazias como ele faz. Tem até uma pergunta que as pessoas fazem: por que ele não chuta o balde de vez e destrói toda a humanidade? Porque embora ele seja o ser mais poderoso do mundo, ele sabe que tudo isso é em vão sem plateia. Ele sabe que não tem graça ser o homem mais poderoso se não tem ninguém pra ver. É a mesma coisa. Por que vocês acham que esses maníacos não explodem uma bomba atômica? Porque eles sabem que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Também tem outra coisa que eu queria falar pra vocês. No fundo, o Homelander, ele não quer ser um deus. Lá no fundo mesmo, tudo que ele quer é que aquela dor que ele sente vá embora. Se você reparar, toda a crueldade dele carrega uma pergunta infantil não respondida. Por que ninguém nunca me amou? E como ele não sabe lidar com a dor, ele transforma abandono em ódio e ódio em domínio. Se eu não posso ser amado, serei temido. Então vamos para a pergunta de $16 mil. Afinal de contas, ele é o culpado?
Eu vou dar aqui uma resposta para vocês 100% honesta. Homelander é responsável pelos atos que ele comete? Sim. Tudo que ele passou não justifica os fatos dos crimes que ele cometeu. Todos nós temos uma escolha, independente da situação. Mas ele não é o único culpado por aquilo que ele se transformou. Ele é o resultado de quando os cientistas tratam uma criança como experimento. Até mesmo uma corporação que substitui a ética pelo lucro. Ninguém nasce vilão, nem o próprio Lúcifer nasceu vilão. Na verdade, os vilões, eles são fabricados. E a grande questão aqui não é se ele está certo ou errado, mas o que nós faríamos no lugar dele. Meus queridos amantes do cinema, esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.